Vamos lá, Ronaldo, vamos conversar sobre o nosso livro. Claro, Quando vamos as lá. palavras deixam marcas. Gente, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a editora me convidou para escrever esse livro, Caminhos aí, eu fiquei assim, gente, o que eu vou falar nesse livro? E aí eu falei com a editora, posso convidar um autor amigo? Porque assim, a gente tinha um prazo muito curto, né, Ronaldo? A gente tinha 10 dias para falar tudo isso. E aí eu falei, posso convidar um amigo? A editora falou, pode convidar um amigo. E aí eu falei, bom, vou chamar o Ronaldo. Ei, primo. Meu primo entrou, ei, Daniel, ei, Valu. E aí eu falei, gente, eu vou chamar o Ronaldo, porque eu e o Ronaldo, a gente é dois pensadores, a gente passa horas pensando na vida e filosofando. E eu precisava de uma pessoa assim, que pensasse como eu, para a gente estar escrevendo o livro. Então eu chamei o Ronaldo, ele convidou, e aí começou todo o nosso processo, né, Ronaldo? E lógico que eu aceitei, porque embora eu não seja assim como a Cláudia, talvez as pessoas conheçam, mas talvez as pessoas não conheçam, mas a Cláudia é assistente social. Ela não gosta de falar muito, mas ela estuda psicologia, ainda não é formada nisso, mas ela estuda. Então, lidar com seres humanos é o que ela faz todos os dias, tá? Eu lido com seres humanos, obviamente, como qualquer outro ser humano normal, e na literatura. Por conta disso, eu não tenho uma formação que me capacite para tratar pessoas, mas a Cláudia tem, né? Então, assim, a minha contribuição nesse livro, ele vai mais a partir de um ponto de vista de quem estuda filosofia, quem estuda o comportamento humano, né? E acaba utilizando esse conhecimento para contar histórias, né? Então, uma conversa que eu tive com a Cláudia agora há pouco mesmo, né? Que, assim, eu sou um cara mais da filosofia, dos mitos e das lendas, eu estudo muito isso, né? Um pouco de religião, inevitavelmente, mas eu não tenho uma formação disso que me capacite para ficar falando por aí como se fosse um guru, né? A Cláudia tem essa formação e ela avaliou o meu texto junto, enquanto eu estava escrevendo com ela, escrevemos realmente juntos esse livro, e ela me corrigiu todas as vezes que eu falava alguma coisa que estava fora do contexto, né? Exatamente porque existe a opinião, todo mundo tem opinião, né? E eu não queria ser só um palpiteiro dentro do livro, então eu precisava realmente trazer informações que fossem relevantes e para poder, de fato, contribuir com essa obra. Então, eu me apoiei muito na Cláudia para escrever esse livro. Então, gente, mas então, o Ronaldo fala que eu não gosto de dizer que eu sou especialista em aquilo, mas ele também não conta o currículo dele. E o mais interessante, a gente já conversado um tempo, já era amigo, e um dia, não sei o que eu estava vendo lá, alguma coisa que eu estava vendo, alguma coisa que você postou, alguma coisa. Aí, curiosamente, eu fui ler o currículo do Ronaldo, eu falei, meu Deus, meu amigo é famoso, eu nem sabia, gente. Ó, ele esconde muito bem, mas ele é um artista condecorado. Ele ganhou uns prêmios aí, quando você nem falar o nome, depois ele vai falar. Mas ele é um artista, viu, gente? E, assim, é maravilhoso. Já fez o Amigãozão, aí a galera que é fã do Amigãozão, fã da Mônica. O cara é artista, você fica com toda humildade aí, mas é artista. E não foi bem assim o livro, a gente escreveu junto mesmo, e assim, teve muita colaboração do Ronaldo, assim, porque eu sou um pouco mais sanguínea, mais, sei lá, né, mais aquela coisa efusiva, o Ronaldo é mais pensante, peraí, vamos pensar. Aí ele freava, e falava, não, tem razão, vamos voltar atrás. Eu sei que foi um processo que a gente não imaginava, né? A gente já falava em escrever a quatro mãos, mas a gente não imaginava como seria e como foi, assim, no flash, né? E, assim, e deu muito certo a forma de escrever, assim, como a gente fez. A gente foi escrevendo, a gente acredita se quiser, mas o grupo de WhatsApp, a gente criou um grupo, eu e ele, eu imagino, um grupo, eu e Sim. ele, ótimo. E a gente foi ali escrevendo, ele escrevia, eu escrevia, e a gente dava piruada no texto do outro. Aí tinha vez que o texto do outro estava tão bom que eu falava, não vou mexer em nada, e ele falava a mesma coisa. E a gente resolveu tratar de assuntos que são relativos a todos nós, né? E, assim, acabou que a gente criou um carinho muito especial pelo livro, porque, assim, todo mundo achava que eu ia escrever um livro de autoajuda falando de mulheres, né? Inclusive a editora. Todo mundo achava que esse seria o tema. Mas, assim, como o prazo era muito curto, a gente tinha 10 dias para escrever o livro, foi um desafio aí, eu falei, gente, eu não tenho como escrever um livro, formatar um livro aí falando sobre mulheres em 10 dias, porque mulher é complexo, né, Ronaldo? E Eu aí o Ronaldo, imagino que sim, imagino que é sim. complexo, é muito complexo. E aí eu conversei com o Ronaldo, falei, Ronaldo, o que eu vou fazer? Eu fui jogando algumas ideias que eu tinha para ele, principalmente no momento que eu estou passando, né, que é a questão do ninho vazio. Apesar de saber lidar com isso e lidar bem,
Sou mãe, né, gente? Então, assim, é lógico que tem uns dias que é mais difícil, outros são mais fáceis, mas os meus filhos, graças a Deus, estão voando, batendo asas, como tem que ser a vida. O Pedro Henrique já foi, desde quando fez 18 anos, foi para Viçosa, e já tá, mora fora, não mora mais aqui em Ipatinga, já está trabalhando, já é formado, é jornalista, escreve muito bem, mas gosta da área do futebol, do esporte, e já tem aí, eu falo que ele é namorado da Érica, que também é assistente social como a sogra, e agora o mais caçulinha de 18 anos fez o Enem, e como eu esperava, ele foi muito bem no Enem. Então, provavelmente, lá para março, mais um irá voar. Aí vamos ver como eu vou lidar sem os dois, né, gente? Qualquer coisa eu vou chorar na cabeça de vocês. Mas então a gente começou com essa ideia, né, do ninho vazio, e aí a gente pensou, vamos elencar em 12 temas. E aí a gente foi elencando aí os temas que eram muito característicos para a gente, né, assim, muito, muito subjetivo para a gente, e também para outras pessoas, porque a gente foi pensando temas que cabia para todo mundo, né? Talvez para pessoas um pouco mais vividas aí, né? Mas assim, o livro cabe para todo mundo. Tem questão de violência doméstica, tem várias questões, tem questão do homem, dessa coisa da cobrança do homem, né? Macho ali, macho alfa, aquela coisa toda. Tem a questão, tem várias questões do artista, da arte, nós vamos falar um pouquinho disso. E assim, eu me emocionei muito na Bienal, né, Ronaldo? Pra gente foi, não sei como Sim. foi para você, mas para mim foi uma coisa assim, inesperada. O fato da gente começar a falar sobre temas que são caros para nós, exatamente porque são temas que a gente já tinha refletido antes, que a gente já tinha discutido antes, com conversas triviais nossas, né? Então, com um prazo tão curto, ter que começar um livro do zero ia ser praticamente impossível. Mas como a gente já estava discutindo vários desses temas, e como a Cláudia mesmo falou, esse tema do ninho vazio era o que ela está vivenciando naquele momento, né? No momento que ela estava escrevendo o livro, aquilo era o que estava a atormentando. Então a gente começou a trabalhar a partir disso. O que é visceral para a gente nesse momento e que a gente já vem discutindo, já vem refletindo e vamos fazer com que essa conversa, né, seja mais plural, ou seja, tem o ponto de vista dela sobre o tema e tem o meu ponto de vista a partir dele. Então, ela, com toda a experiência dela, inclusive, além de estar falando de si mesma, em muitos dos capítulos ela está falando de si mesma, em situações diferentes que ela já vivenciou, e em outros capítulos, na verdade, ela está trazendo experiências que foram discutidas dentro do trabalho, com outras pessoas, com que ela teve um acompanhamento de longo prazo. Então, ela pôde ver pessoas que chegaram até ela num estado e ela acompanhou até essas pessoas se sentirem melhores e se resolverem e assim. Ou seja, muito do que a gente tem aqui é de experiência própria, testada, inclusive. E uma das interferências positivas, né? Acho que todas as interferências da editora nesse livro foram positivas, mas essencialmente foram os exercícios. Todos os capítulos, e como a Cláudia falou muito bem, são 12 capítulos e não são 12 capítulos à toa, a gente pode chegar nisso mais para frente. A editora sugeriu que a gente incluísse também exercícios práticos para que as pessoas pudessem pegar toda essa reflexão que foi discutido naquele capítulo e aplicar de alguma forma na sua vida. E essa questão da Bienal, né, foi muito... Por que esse prazo foi tão curto? Porque a gente foi convidado a escrever o livro praticamente em menos de um mês antes da Bienal. Então tinha que estar pronto, o livro pronto, revisado, diagramado e impresso para a Bienal, né? Então a gente nem teve um tempo de anunciar esse livro, né? Todas as vezes que a gente falou do livro, o livro já estava nas mãos, a gente lá no evento, já apresentando o livro para as pessoas e vendo a reação das pessoas. Então, muito do que a gente construiu, até de discurso para poder explicar para as pessoas, foi uma coisa muito de improviso, porque tanto a Cláudia quanto eu temos uma tradição de escrever livros de ficção. Ela no campo do romance e eu nos livros de mistério, na maioria das vezes
infanto-juvenil, embora também tenha livros infantis que eu já tenha feito, mas esse é o nosso primeiro livro de não ficção. Voltando à Bienal, essa experiência da Bienal, que foi muito legal para a gente, é porque a gente estava dentro de um stand em que majoritariamente todos os títulos que estavam lá eram de ficção, em 97% dos livros eram de romance, né? Mas existiam 2 livros apenas que eram de não ficção, que era o livro da Jéssica Macedo, que era o... Como é que é o mesmo nome do livro da Jéssica? Desculpas não pagam boletos. Desculpas não pagam boletos e Quando as Palavras Deixam Marcas. Então, esses 2 livros eles se destacavam dentro do stand, e era muito curioso ver a reação das pessoas diante desse livro. E isso para a gente foi muito legal, muito positivo. O quanto eu não vi isso tanto com os outros livros. Pessoas que iam no stand para namorar, esperando a oportunidade de adquirir. Isso foi realmente, acho que eu não reparei isso com nenhum outro livro na feira. Eu só vi isso com esse livro. Pessoas de todos os tipos, tá? Desde pessoas muito jovens até pessoas bem mais velhas, pessoas vividas, classes econômicas diversas, e em especial tivemos a oportunidade de conversar com praticamente todas as pessoas que levaram esse livro. A gente teve uma chance de ter um diálogo, conversar com elas, explicar qual era a proposta do livro, e muitas já eram fãs da própria Cláudia. Tiramos fotinha, muitas fotos, com todos. Sim, sim. E porque a Cláudia já era uma escritora da casa, né? Já tem livro lançado na Portal. Desde que ano, Cláudia? 2021. Ou seja... Eu tenho 20 livros na Portal. Desde 2021, você já tem 20 livros na Portal. Eu estava debutando na Portal esse ano, né? Estreou. A maioria das pessoas que foram lá já eram fãs da própria Cláudia, pessoas que acompanham ela aqui no Instagram e sabem também da trajetória dela como assistente social, mas que são apaixonadas pelos seus personagens de romance. Adoro os mocinhos. Então, essa fala do Ronaldo, eu estava até me emocionando, a gente estava conversando hoje sobre isso, porque teve uma leitora especial que eu falei com o Ronaldo, poxa, por que a gente não pegou o Instagram dela? Ela era uma moça que estava trabalhando naqueles carrinhos lá de alimentação, né? Isso. Dentro da Bienal lá. E ela foi no stand, ela falou comigo que ela foi no stand 4 vezes. Uma delas eu cheguei a ver. Ela estava lá na fila do banheiro, a fila do banheiro era perto do stand, e depois ela olhou o livro na vitrine, ela entrou, ela pegou o livro, namorou, e aí eu não consegui chegar perto dela, porque eu estava fotografando outros livros. E eu observei ela, porque ela sempre estava no stand. E aí ela foi embora. Aí quando foi no dia que ela falou, vou comprar, foi muito engraçado, que ela chegou para mim assim, muito emocionada, uma moça assim, muito gracinha, assim, uma pessoa simples, assim, muito emocionada, porque ela falou, eu preciso comprar esse livro. Eu só tenho dinheiro para comprar um livro nessa Bienal, e vai ser esse. Não, eu nunca me esqueço. E aí a gente ficou emocionada, eu apresentei ela para o Ronaldo, a gente conversou com ela, depois ela falou, não, vai lá lanchar comigo. A gente foi lá lanchar no carrinho dela. E eu falei, meu Deus, por que eu não peguei o contato dela? Se ela estiver me vendo, por favor, fale comigo. Sim. E assim, e aí ela falou para mim como que o livro tocou a ela, porque ela viu várias coisas que ela tinha vivido na vida dela, inclusive assim, algumas questões de luto, o livro fala do luto também. E aí ela me falou que o livro mexeu muito com ela, e o que ela me falou que ficou mais marcado, que ela falou assim, eu gostei desse livro, porque eu sou quase analfabeto, mas eu consigo ler ele todinho. Porque parece que você está conversando com a gente. Sim. E esse era o propósito, né, Ronaldo? Assim, é lógico, a gente estava falando sobre isso hoje, sobre o vocabulário coloquial. Quando eu comecei a escrever há 10 anos, eu tinha que tomar muito cuidado, porque meu livro quase virava um relatório que juiz. Falei com ele, foi muito difícil para mim, nos primeiros livros lá, eu consegui usar uma linguagem de romance coloquial. E na época, quem me ajudou muito com isso foi a Sandra que escreveu os 2 primeiros livros comigo, uma amiga e irmã até hoje, a Simone, a Aline e a Kelly, que a gente fala que a gente tem um grupo das 5 irmãs até hoje, e a gente está junto há 10 anos. Elas me ajudaram muito, porque elas eram também leitoras de romance. Eu sempre fui muito leitora de romance, mas eu sempre gostei de um romance um pouco diferente da maioria da mulherada. Lógico que eu tive aquela fase do romance de banca, né? Essa fase minha foi 13, 14 anos. Depois eu comecei a ler o livro assim, que eu lembro assim, que eu mais vibrei no livro, assim, falei, caramba, foi Capitães de Areia, que eu falo para todo mundo. Eu me emocionei muito na exposição que eu fui lá em BH essa semana, que tinha um exemplar de 1937,
Na hora eu mandei pro Ronaldo, olha, Ronaldo, tá isso Sim, aqui. Mas não podia pôr a mão porque era colecionador, claro. e a gente ficou lá olhando o livro. Então, assim, aí eu gostava muito de Monteiro Lobato, da coleção Vagalume, mas depois eu fui para Sidney Sheldon, para romance policial. Depois eu gosto muito de livro como esse. Então, assim, eu não tinha, como adulta, né? Eu dei uma parada de ler romances, esses estilos de romance que as pessoas gostam tanto. Eu li, assim, muito Nora Roberts, mas eu gostava daquela pegada dela de fantasia, trilogia da magia, essas coisas. E aí eu sempre lia muito as gringas, até que eu comecei a conhecer as escritoras nacionais contemporâneas, lógico. E aí eu comecei a ler, mas assim, não era assim, uma leitura comum a mim. Então, quando meu marido falou, começa a escrever, você gosta tanto de conversar com as pessoas, você escreve tão bem, escreve seu livro. E aí eu lembrei que eu tinha um protótipo de um livro aí guardado desde 2010, acho, que era um livro que falava um pouquinho da minha dor com a perda do meu pai. E o livro era quase biográfico na época. Aí quando eu falei, gente, e esse livro estava no Wattpad, eu falei, gente, eu vou resgatar esse livro. Só que aí eu coloquei o romance no livro, coloquei uma história paralela, né, um pouco diferente. E aí eu falei, a gente estava falando sobre isso hoje, Ronaldo, como que é complicado a gente ter livro de não ficção, a gente sempre espera uma linguagem mais rebuscada, né, mais referências bibliográficas, e a gente falou, não, a gente quer escrever um livro para que qualquer pessoa possa ler. Porque se a gente está num país, né, que já, eu estava vendo uma reportagem que me deixou muito triste, que saiu ontem, uma estatística aí que 54% dos brasileiros passaram os últimos 3 anos sem ler nenhum livro. E isso, para mim, é muito triste. É um país onde tem um arcabouço enorme de talentos, de vários escritores, de pessoas aí maravilhosas, e 54% dos brasileiros passaram os últimos 3 anos sem ler um livro. E aí, se a gente for falar sobre isso, dá uma outra live, né? Mas a gente não Sim, pode culpar o brasileiro por isso. São várias questões, né? Questões econômicas, questões culturais, são várias questões. E aí, quando ela falou, o seu livro parece que está conversando com a gente, eu pensei, caramba, atingiu um propósito. E uma outra coisa muito interessante desse livro foi que eu estava conversando com uma mulher e falando dos capítulos do livro, e num dos capítulos do livro eu falo sobre violência doméstica, que é minha paixão no meu trabalho como servidora pública. E aí eu conversando com ela, eu mostrei esse capítulo para ela, ela parou no capítulo, assim, bem emocionada, e olhou para mim, aí perguntou se eu era sua escritora, eu falei, não, também sou assistente social, aquela coisa toda. E aí ela falou assim, você tem um tempinho para conversar comigo? Eu falei, lembro disso. tem um tempinho. Aí eu sentei no cantinho com ela e, bom, resumindo, não vou falar aqui porque foi um atendimento sigiloso, eu atendi, né? E ela era uma vítima de violência. Então, assim, esse livro me marcou com muitas coisas. E a gente teve a coragem, né, Ronaldo? Eu estava com um pouquinho de medo de fazer um capítulo que era o homem dos meus livros, que é um assunto Sim, que sempre reclamei com o Ronaldo. Gente, isso me incomoda, isso me incomoda. Meninas cada vez mais novas, querendo ser escravas, querendo ser dominadoras. Quando eu comecei a escrever o meu segundo livro, tinha um personagem que no começo do livro ele gostava de BDSM, depois ele acaba deixando. E aí, nessa época, eu pedi licença, né, ao dono de uma comunidade, lá no Facebook, aquelas comunidades ainda, e falei, olha, eu sou escritora, vou escrever um livro sobre esse assunto, eu posso ser observadora? Aí ele conversou comigo, assinei um termo lá de confidencialidade, mas eu fiquei muito assustada com os depoimentos das meninas muito jovens, meninas muito novas, falam, eu sou escrava do terceiro dom. E assim, infelizmente, né, a gente vive num país de tanta maldade, né, de tanto criminoso, bandido, que misturam as coisas, né? Uma coisa é a prática legal, é a prática consentida, a prática responsável do claro. BDSM, que é lógico que existem pessoas que praticam que são muito responsáveis, eu respeito muito, mas existem também os oportunistas, né? E essas meninas novas, cada vez mais, nesse frisson por homens agressivos, aquela coisa toda. E isso sempre me incomodou. Eu falei, Ronaldo, vamos fazer um capítulo. Nunca me esqueço. O homem dos meus livros, ele falou: você vai ser cancelado, hein? Suas leituras vão parar de te ler. Eu falei: não, vamos dar um jeitinho. E acabou que o Ronaldo ele me ajudou nesse capítulo, porque eu tinha muito medo mesmo de perder todas as minhas leituras, porque eu queria tratar de um assunto muito sensível, mas a gente conseguiu mostrar aí a nossa preocupação entre ficção e realidade. Sim, Ainda mais a gente que está aqui num país que todo dia morre. Agora, nesse momento, eu posso falar com você sem medo de errar, estatisticamente falando, nesse minuto, no Brasil, tem aí mais de 10 mulheres sofrendo violência. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E aí a gente conseguiu fazer um capítulo legal, que a gente falou, até no... Eu faço parte do Desafio Mari Salles, e lá a gente fez um post que foi a questão do que a gente ama nos livros, mas odeia na vida real. E eu fiz esse post hoje lá no meu Instagram. E eu falei, a gente adora no livro. O cara fala, você é minha, eu te protejo do mundo.
deixa comigo o que eu faço, mas na vida real, peraí, eu não sou de ninguém, eu sou minha mesmo, por favor. Levanta a bandeirinha vermelha na hora, né? Peraí, calma aí, eu gosto de proteção, gosto de ser animada, gosto, mas tudo comigo consentindo, por favor, nada de você é minha. Então, assim, a gente tinha medo desse capítulo, mas foi muito legal. E aí, assim, esse livro, O Selo Caminho, é o selo novo da Editora Portal, né? Tem o livro da Jéssica, que é Desculpa, não pagam boletos, e o nosso. E o engraçado, que coincidentemente, ou não, não sei, não acredito em coincidências, mas o livro da Jéssica é sobre ela. É sobre a vida dela, a carreira dela, a trajetória dela, como que ela conseguiu chegar onde ela está hoje. A Jéssica, eu acho que é uma das maiores potências aí no Brasil, escritora, até fora do Brasil. E o nosso livro é sobre nós. Sim. É sobre nós. Assim, o título foi a Rose, a nossa editora, que escolheu, e acabou que a gente se apaixonou pelo título. Né? Não sei se a Rose está aí vendo, mas se tiver, obrigada, Rose. E, e esse desenho aqui, papel amassado, me lembra muito do meu primeiro período da faculdade, onde uma das primeiras dinâmicas que uma professora fez com a gente era de amassar o papel, e fez aquela reflexão que a gente conhece, que depois que amassa o papel, não consegue mais ficar liso, aí relaciona com as palavras, com as cicatrizes da vida, com as coisas que a gente vive. E aí, quando eu vi eu não falei isso com o Ronaldo, e ele fez esse papelzinho, eu falei, caramba, é tudo muito muita sinergia do espaço, ele vai muito. Não dá para explicar, né, Ronaldo? Na verdade, é essa questão simbólica mesmo, né? Então, assim, o fato de eu fazer esses estudos de filosofia e outras coisas, e inclusive ser um artista visual, então eu estou sempre Olha que a muito... Vivi entrou aí, a primeira dama, hein? Ei, Vivi. Sim. Então, Vivi é assim, outra artista, viu, gente? Casal de artista. sim, que me ajudou a ter essa capa também. Exato. Então, assim, mais essa questão simbólica também. Então, a gente quis trabalhar muito com isso. Lógico que o livro fala sobre questões pessoais, como a Cláudia mesmo disse, mas isso foi só, como eu estava explicando, para a gente ter um ponto de partida, né? O livro, ele não é um livro autobiográfico, ele não é sobre a minha vida e as coisas que eu vivenciei necessariamente. O livro, ele tem uma estrutura em que é o seguinte: cada capítulo, e são 12 capítulos, como eu disse, não é por acaso, tem uma razão para isso. Em cada capítulo, a gente começa com uma provocação que é um conto, uma crônica ou uma poesia. Geralmente ficcional, mas, ou seja, a gente se aproveita dessa nossa zona de conforto, que é escrever ficção, onde a gente pega vários assuntos, joga dentro de uma história muito curta e apresenta para o leitor. Depois a gente pega todos esses temas que foram expostos ali dentro daquele conto, daquela crônica ou daquela poesia, e a gente disseca ele à luz de várias vertentes. Pode ser da filosofia, pode ser da sociologia, pode ser do ponto de vista psicológico, e a gente tem um debate, literalmente um debate, né? A Cláudia traz os pontos de vista dela, não só os pontos de vista, porque a gente também se baseou em figuras públicas, em pensadores consagrados, e a gente traz essa bagagem para cá, apresenta para as pessoas, traz uma bibliografia sobre o tema, que faz com que você, se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem muito para onde ir, né? Mas, como a Cláudia mesmo falou, aqui esse livro ele tem uma proposta de ser mais acessível para as pessoas, para todo tipo de pessoas, né? Então ele não é um livro pesadão, com uma linguagem difícil, pelo contrário, é realmente com esse tom de conversa, né? É o nosso próprio tom de voz na maior parte do tempo, e assim, quem já leu nossos livros já tem uma noção mais ou menos de como é que é esse tom. E findado essa discussão, vem os tais exercícios que a gente propõe. E a ideia do exercício ela é muito legal, porque ela parte do princípio de que nós estamos provocando você à reflexão. E, obviamente, certos capítulos vão te provocar mais do que outros, porque você já vivenciou ou vivencia aquela experiência, e você tem ali a oportunidade de registrar aquilo que você está pensando e sentindo nesse momento que você acabou de ler o livro. E como é uma obra interativa, eu acredito que daqui a alguns anos, quando você pegar esse livro de novo e reler as coisas que você anotou, você vai ter uma percepção diferente
Eu espero que você tenha uma percepção diferente daquilo que você está vivendo nesse momento. Ou seja, você tem um registro daquele momento, daquilo que você estava sofrendo naquele momento, ou daquilo que você tinha convicções naquele momento, e poder confrontar com uma mesma pessoa, ou seja, você confrontar você no passado, e ver se você ainda é a mesma pessoa ou se mudou. E se mudou, por que mudou? Então, esse livro ele tem esse poder de reflexão. Por isso que ele não é um livro de autoajuda, ele é, como a gente coloca, ele é um livro de autoconhecimento. E a gente propõe um debate pessoal para que você faça essa reflexão em você sobre temas variados. A gente pode até dar uma pincelada, dar uma lida aqui rapidinho no índice do livro, que é uma das coisas que a gente estava conversando. Essa live aqui, ela é mais para a gente falar um geralzão desse livro, mas a gente tem um projeto de, no ano que vem, fazer 12 lives, né? Uma por mês, para debater cada capítulo com você. Então, assim, Isso é bem e legal. como eu disse, não é à toa, quando a gente começou a trabalhar esse livro, a gente procurou uma estrutura para a gente escrever, e que a gente utilizou muito essa questão dos 12 meses mesmo, né? Então, ou seja, aquilo que arquetipicamente está ligado a certos meses, até os signos, né, do zodíaco. Não que a gente faça um livro sobre zodíaco, não é isso, mas a gente pegou emprestado algumas características, né, e começou a utilizar essas características como temas para serem debatidos dentro do livro, né? E, lógico, ele não isso foi só um ponto de partida. O livro transcende isso em muito, ele vai muito além disso. Então, acho que seria legal, se você quiser, Cláudia, dar uma lida no índice, em quais são os temas principais de cada capítulo, e assim as pessoas vão entender um pouquinho melhor. Sim, então a gente fez uma introdução, né, que é o título do livro, Quando as Palavras Deixam Marcas, que já posso dizer para vocês que já na introdução já emociona, porque toda vez que eu leio eu emociono, mas eu sou dessas também, mas é lindo, gente. Aí no capítulo 1, modesta pra caramba também eu sou, né? Não, esse eu acho que é uma característica assim, de uma mulher virginiana, gosta de vermelho, né? Então assim, eu me garanto. Olha, o capítulo 1, gente, é o seguinte: o renascer de uma mulher. Mas não estamos falando aqui de renascimento no sentido de empoderamento, empreendedorismo, não. Esse capítulo foi direcionado ao ninho vazio. E dentro desse capítulo a gente trabalha traumas da infância, raiz das dores, maternidade romantizada, que é um grande problema no Brasil hoje, talvez no mundo todo, a síndrome do ninho vazio, o que a filosofia tem a dizer e o que fazer. E aí tem os exercícios, né, que a gente intitulou de Agora é com você. Então é seu, não tem certo ou errado, é seu. Isso. Capítulo 2, a gente falou sobre o rito de passagem, que a gente fala um pouco sobre brinquedos e troféus, o poder do exemplo, o que é maturidade, afinal. A gente fala essa transição, né, da juventude, da criança, do adolescente, para esse rito de passagem, para a maturidade, que a gente, né, não é muito fácil, a gente sabe disso. Ainda hoje estava falando sobre isso, né, Ronaldo? Não é muito Sim. fácil. A gente dizer, olha, agora você é adulta e você dá conta. Às vezes sim, às vezes não. E Às aí, vezes precisa tudo de bem. ajuda. Tudo bem. Às vezes a gente não dá conta, a gente vai atrás dos amigos. Então, capítulo 3, O Santo Homem, que é uma poesia que eu fiz há muito tempo atrás. Cidadão de bem, será? Isso aí é os meus momentos de inflamação assim, com as coisas erradas no Brasil. Então, aí fala sobre o homem na sociedade moderna, entendendo o egocentrismo masculino, o novo homem, não apenas o sujeito que atende seu papel, respeita as pessoas, e começa por você. Aqui a gente fala um pouco dessa questão da cobrança social em cima do homem, dessa criação que vem lá dos primórdios, essa coisa que o homem tem que ser forte, tem que aguentar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente fala um pouquinho sobre isso, a gente fala sobre esse egocentrismo masculino, que não é sobre o homem ser egocêntrico, é todo o processo estrutural. E a gente fala também sobre esses novos homens. Estou vendo um bate-papo de Balu e Vivi, estou tentando acompanhar, mas eu sou ceguinha, então assim. E aí, assim, o novo homem, né, esse homem que vem hoje despertando mesmo para o seu papel na sociedade, seu papel no casamento, né, não existe mais aquele homem que fala, eu ajudo a minha esposa. Né, esse novo homem sabe que é deles, é dos dois. Então, eu ajudo com meu filho. Não, você não ajuda, você é pai do seu filho. Então, esse novo homem tem vindo com essa visão.
E o capítulo 4 a gente fala do homem dos meus livros, que é o capítulo que eu falei que eu fiquei com medo de ser cancelado. É quando a ficção coloca a pessoa em perigo, quando a ficção te coloca em perigo, como identificar um agressor, e o cara que pensa em você toda hora. Fiquei até com medo do Roberto Carlos me processar, mas acho que não. A gente fala um pouco dessa questão, que a gente relaciona um pouco a novela, que todo mundo gostou tanto, lá do Capitão Jorge Maravilhoso, Rodrigo Lombardi, e a gente fala um pouco dessa música, como mulher, eu posso falar muito tranquilamente, a gente cresceu sempre entendendo e ouvindo que o herói salva a mocinha. Então, por mais que a gente seja independente, aquela mulher, não gosto muito dessa palavra, mas por mais empoderada que nós possamos ser, a gente ainda tem no nosso inconsciente aquela mulher que quer um mocinho lá para proteger. É tanto que ainda há esse fetiche da mulher pelos homens das Forças Armadas, da Polícia Militar, Polícia Civil, das forças, né, do pessoal da segurança, vem muito essa questão aí dos heróis, né? Quem que é o herói de hoje? Às vezes não muito, né? Mas a gente, né? Os livros aí, eu posso dizer porque eu sou a rainha dos fardados e a mulherada ama os meus fardados, tá? Todos são do bem, tá, gente? E aí tem o capítulo 5, que eu vou te apresentar uma pessoa. Aí a gente fala aqui de sonhos, bem-vindo à minha casa, mudar é bom, mas e quando princípios e valores? Evoluir pela admiração. Esse é um capítulo complexo, que foi, Ronaldo deu muito tom nesse capítulo, confesso, mas é muito bom, viu, gente? Leiam, se identifique e façam exercício. Porque quando Capítulo a gente 6. fala de mudança nesse sentido aqui, não está falando de mudança física, né? Não é Não, você não, não, mudou de cidade, não é não. isso. É mudança mesmo, partindo do princípio de que as pessoas mudam, né? Sim, E às vezes a gente não acompanha a mudança do nosso amigo. E sim, como é que a gente se sente em relação a isso? E às vezes a gente precisa ter essas pessoas até como exemplos, né? Então a gente pode aprender muito com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo tem essa questão ética, né? Que às vezes as mudanças nem sempre são para o bem. Então você precisa também, qual é o seu paradigma, né? No que você acredita e e quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que de fato é importante para você, aquilo que é inegociável para você, né? Então exatamente. Ainda bem, né, Vivi? Tá falando que o Robertão não vai processar. Tomara que não, porque eu sou fã dele também, né? E sim, sou rainha dos fardados e foi minhas autoras as minhas leitoras que me deram esse nome, tá? Então, gente, mas não sou casada com um policial, nem nunca quis namorar um, tá, gente? Só faço parte dessa fantasia universal das mulheres. E aí, capítulo 6, nem tudo é sobre política. Não é um capítulo que fala de A, B, C ou D. Fala da política no conceito maior, macro. A gente fala do cinema, da arte, valor versus preço. A questão de precificar a arte é uma questão muito complexa no Brasil. E sendo iniciado. Então, assim, esse capítulo é um capítulo que a gente faz uma reflexão mesmo sobre o cenário que já vivemos, que estamos vivendo, que ainda poderemos viver relacionando com a arte, né, Ronaldo? Porque uhum. a arte, às vezes, ela é muito criticada sem conhecimento. Então, é importante que as pessoas conheçam a arte, né? E a arte, ultimamente, ela tem sido muito utilitária, né? E as pessoas esquecem que a arte ela não tem que ser útil. Ela não está aqui para lidar com a sua necessidade mundana, e sim para falar com aquilo que é mais nobre dentro do ser humano, né? São os sentimentos, são as suas angústias. Então, não necessariamente a arte a verdadeira arte, ela não tem um discurso político, e muitas vezes a gente tem visto as pessoas se apropriando de certas obras de arte para fazer proselitismo político, né? E, na verdade, a arte, ela fala sobre a alma humana. Então, Exatamente. e o quanto isso faz falta para as pessoas. Então, assim, por isso que nem tudo é sobre política. Às vezes a gente simplesmente está falando sobre o maravilhoso, o fantástico, a imaginação e coisas que são pessoais, né? Exato. Tocam o ser humano naquilo que é mais importante, que é na sua essência. Então, Então, e aí você falou uma frase, um dia eu estou tentando lembrar aqui, que é perfeita, que você me falou que a arte precisa existir, senão, você falou uma coisa assim, senão a vida... Uma frase que você não, falou, não, é uma frase do Ferreira Goulart, na eu até verdade. anotei a frase que Não, você a disse. frase é do Ferreira Goulart, que é assim: a arte existe porque a vida não basta. Isso. E aí, por que eu falei dessa frase? Porque ontem eu estava fazendo uma aula sobre o desejo, uma aula, né, de psicanálise freudiana sobre o desejo. E assim, foi interessante que
eu aprendi muito na aula, mas assim, era tudo que eu sempre soube, sempre estudei, imaginei. E aí o desejo, gente, é bem diferente de demanda, né? Demanda é uma coisa que você precisa. Desejo é uma coisa que você quer muito, que talvez você não precise, mas você deseja. E Sim, eu sempre falei para as pessoas sempre que a gente tem um limiar, assim, entre dar conta de raciocinar no desejo, porque o desejo ele é algo, ele é quase, ele é químico, né? Ele é algo muito mais forte que o ser humano. E aí você tem ali um limite. Se você ultrapassa esse limite, você deixa de se mover pela razão, e só pelo desejo. Assim, essa questão da arte, ela tem uma questão muito individual. Eu fiz uma exposição, agora que eu já falei com vocês, aqui lá em Belo Horizonte, no Espaço do Banco do Brasil. Quem mora em Belo Horizonte vá. É uma exposição que é muito tocante. Ela chama Arte Subdesenvolvida. Gente, eu fui para o Centro Cultural Banco do Brasil porque o meu filho queria muito ver uma exposição sobre os indígenas, Krenak, que tinha lá. Então a gente viu primeiro a exposição dos indígenas, com situações também muito tristes, depois a gente foi para essa arte subdesenvolvida, gente. Eram os artistas, eu fotografei acho, quase a exposição toda, porque eu pude fotografar. Era a época da ditadura, um pouco antes da ditadura, um pouco antes da ditadura mesmo, quando começou a arte. Aí tem aquela coisa lá de 1890, 1870. Depois a arte vai até a ditadura. E aí você para, caramba, e tem gente que fala que não teve ditadura, né? Porque é impossível aqueles artistas expressarem tanta dor só no desenho. Eu mandei alguns desenhos para o Ronaldo, sim. porque sempre que eu vejo uma ilustração, seja desenho, eu lembro dele porque ele é um profissional dessa arte. E aí você vê assim, as pessoas estavam olhando essa exposição e você vê no rosto de todo mundo que estava lá assim, meu Deus, sabe? Aquela coisa, caramba, o ser humano passou por isso. E aí estava passando um filmezinho lá, gente, sem mentira, o filme era de 1936. Mas ele é igual de 2024, gente. Incrível, incrível. Então, assim, a arte, ela fala muito do artista, né, Ronaldo? E a gente sempre fala que o artista ele é um ser incompreendido. E um ser doido também, porque às vezes ninguém vê beleza no que a gente vê, mas tá bom. E aí, É vamos lá. porque o artista, ele é essa pessoa mais sensível e por conta dessa sensibilidade, ele transmite, né, isso de uma forma que às vezes é por escrito, se a arte for a literatura, por exemplo, mas às vezes é só a imagem. Então, às vezes, ou através da música, um sentimento, então, muito, muito, aquilo que às vezes você não consegue dizer com palavras, você diz através da arte. E as Sim. pessoas percebem, né? Então, por isso que a arte ela toca diretamente com a alma das pessoas. Sim. Por isso ela é tão importante, por isso ela é tão perigosa É também. perigosa, né? E é Eu por tô rindo isso, do valor que ele escreveu aí. Desejo é o perigo. Realmente, gente, desejo veja o é perigo. algo que a gente, enquanto psicanalista, a gente precisa tomar muito cuidado para não só psicanalista, todo mundo, a gente não pode julgar algumas questões que são feitas pelo desejo, porque o buraco é mais embaixo. E a gente tem uma mania terrível de julgar o outro, né? Sim. Vamos lá, capítulo 7. A menina que roubava cores. Esse capítulo é muito especial para mim, pois falo do meu pai, da minha perda, que é uma perda que move a minha vida, inclusive artística. Se quem me lê sabe que nos meus 74 livros quase sempre tem um pai que é importante, um pai que morreu, um pai que ajuda. O pai não sai da minha vida nunca, porque para mim foi um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha 17 anos. Então, esse capítulo, A Menina que Roubava Cores, é uma história minha. Eu pedi licença ao Ronaldo, falei, posso colocar minha história nesse começo? Então, eu contei um pouco da minha história. E por que foi uma menina que roubava cores? Porque eu passei um bom tempo sem usar roupa preta. E quando o meu pai morreu, a minha avó estava muito chateada, e a gente acaba se contando que a gente tem mais proximidade. Hoje eu entendo claramente. Ela disse: a culpa é sua. Você ficava só usando preto, você gorou seu pai. E se na época eu fosse um pouco mais madura, eu ia pensar: como assim? Ele comprava roupa preta para mim. Mas na época eu tinha 17 anos e eu acreditei naquilo. Eu passei quase um ano vestindo só roupa colorida. E aí vocês vão ter que ler lá, porque lá é exatamente o que aconteceu comigo. E na verdade, E aí a gente fala eu sobre acho as. que, na verdade, eu acho que assim, esse capítulo em especial, ele é a inspiração do título do livro, Uhum. né? Isso, verdade, E é verdade. exatamente assim, o quão pesado foi para você, quanto marcou para você essas palavras. Sim, Marcaram para você de forma definitiva. Lógico que sim. depois você tratou e você consegue lidar com isso de uma outra forma, você ressignificou tudo isso, mas essa experiência fez com que você entendesse que realmente qual é o peso das palavras na vida de uma pessoa. Né? Sim.
Então você vê, aos 17 anos, uma menina que era... Eu só tenho irmãos, eu era a filhinha do papai, literalmente a filha do papai mesmo, protegida, amada. E aí você perde o pai no acidente de carro, a mãe fica em coma e a avó fala, a culpa é sua, porque você só usava roupa preta. E assim, quem é da minha época, não vou falar de idade de jeito nenhum, mentira, gente, eu falo, com 54 anos, quem é da minha época sabe que lá em 87, 88, a galera adolescente adorava preto, ainda tem, né? Hoje ainda tem isso. Meu filho tem um monte de blusa preta. E meu pai comprava pra mim, notas pretas, então tem essa fase meio gótica, assim, da gente. E aí minha avó falou, olha, tá vendo, você gorou seu pai. E esse negócio, gente, vocês não têm noção. E eu não, eu comecei a usar roupa colorida e eu sou uma pessoa que não gosto muito de estampa, né? Eu gosto de vermelho, hoje eu gosto muito de cor, mas eu passei um bom tempo sem gostar. E aí eu levei isso assim, gente, eu não posso, até que um dia aconteceu uma coisa, uma pessoa apareceu na minha vida e conseguiu ressignificar isso. E depois até, isso por muito tempo eu fiquei com a mágoa da minha avó. Aí depois, né, você vira mãe, você começa a ficar mais madura e você vê que a pessoa não fez aquele de coração. Minha avó era minha madrinha, morreu 92 anos, uma pessoa que eu sinto falta até hoje. Então, assim, esse capítulo é meu, vocês podem ler à vontade, é as fases do luto, a gente trata das fases do luto, como romper traumas causados nessa fase, pelo luto ou pela ausência do luto. Aí a gente dá, né, a gente fala do ciclo do luto, é como conseguir vencer todos. Valu, então, eu só uso roupa preta que ainda só usa, né? Então, a gente tem esse mito aí que roupa preta emagrece, né? Mas agora eu também já chega uma idade que você se garante e quem não quer, não olha, azar. Então, assim, mas eu já passei uma fase que eu só usava preto porque disseram para mim que preto emagrecia, né? Então, Mas é então vamos lá. mentira dele, ele não usa só preto, não. Ele usa jaqueta de couro também. Ah, Ele, mas eu acho que eu conheci o Valu de camisa branca. Eu tenho quase para certeza disso. você ver, Na ele usa Bienal. as camisas dos megassônicos, e são todas coloridinhas. Ele é Gente, ô Valu, malandrinho, é você malandrinho. lembra de uma coisa que você falou quando a gente se conheceu? Eu nunca me esqueço. Você falou, meu Deus do céu, juntar você e Ronaldo, Jesus, vocês falam demais. Olha aí. A Rose falou isso. Caramba, vocês falam demais. Né? Aí que ele tá falando, camisa preta do meu armário é quem domina, desde a minha adolescência. Meu filho também. Meu filho tem mais de, acho que uns 20 caras de camisa preta. Eu falei, pelo amor de Deus, para de comprar camisa preta. Então, gente, aí o capítulo 8 é imperativo, que é o silêncio e o caos. E aí esse capítulo também é uma poesia que eu fiz, porque eu tenho uma veia poética escondida, vocês vão descobrir daqui a pouco. E aí eu falei sobre o silêncio e o caos, porque também tem o significado de uma aula que eu tive na faculdade, onde a professora deixou a gente 45 minutos sem silêncio, sem falar um A, e ninguém estava entendendo aquilo. Eu falei, gente, por que essa professora, a gente faz silêncio? Ai, Valo, obrigada, viu? Você gosta dos amigos na live. Então, aí, gente, a professora chegou e não falou nada. A gente ficou 45 minutos um olhando pra cara do outro, a gente pensando, sabe que ela tá doida e tudo? Mas era uma professora de ética, ela era viva, ela é psicanalista lacaniana, e a gente sabe que Lacan fala muito silêncio, o silêncio, ele nunca é silêncio. Não acredite nisso, viu, gente? Silêncio sempre diz algo. E a gente fala nesse capítulo sobre o silêncio gritante, o silêncio que incomoda, que transforma, e o que eu faço com o meu silêncio? Porque o silêncio grave é isso, silêncio nunca é silêncio, ele sempre diz alguma coisa. O capítulo Às vezes 9, até ah, escondendo um trauma. Às vezes até escondendo traumas. escondendo. Ó, eu já falo para os homens aí, quando a mulher fala nada, e fica em silêncio, corre que a coisa tá feia, não é nada, mentira. É capaz de matar você, ela só tá em silêncio para não te matar. Então é o seguinte, capítulo 9 é Libriana, esse capítulo foi o Ronaldo que fez, pode falar? Em Claro, homenagem maravilhosa, homenagem à maravilhosa Vivi, que, gente, a Vivi é maravilhosa, viu? Só é tímida, não é igual a Ronaldo, ela é mais tímida, mas ela é maravilhosa. na E aí o verdade é o capítulo chama contrário. Libriana. O tímido sou eu, é o contrário. O tímido sou Ah, eu. eu não acho você tímida. É, Eu então, acho a Vivi tímida. não, 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 não. Não é É? não. É, Não é. não. Qualquer dia eu vou fazer uma live com a Vivi, então. Quero ver se ela vai falar com você. Eu só... Falar muito mais do que eu. Então tá, Vivi, ó, já fica marcado aí, nós vamos fazer uma live, eu e você. Então tá, capítulo 9 é Libriana, que aí fala do racismo, o que fazer, fazer o que se ama ou amar o que se faz. Aí, Ronaldo, quer falar um pouquinho desse capítulo? Claro, por conta de conviver com a Vivi, e a Vivi ela é uma mestiça, né? Como na verdade todos nós no Brasil somos, né? Uhum. Mas ela tem uma característica muito curiosa, que é ela tem o cabelo crespo, mas ela tem a pele clara. Então ela não consegue, durante a juventude, hoje em dia essa questão dos negros está um pouquinho mais definida, mas na juventude dela nem tanto. Né? Lá na juventude nos anos 80, início dos anos 90, era muito difícil esse tema dos negros, era muito difícil de
discutido. Então, ela sempre foi essa pessoa que não se encaixava entre os negros e também não se encaixava entre os brancos, né? E o quanto isso interfere na vida de uma pessoa. Eu já conversei várias vezes, o fato de eu ter essa cara de índio, de indígena, né, num país como o Brasil, eu nunca sofri, de fato, um racismo. Mas depois que eu comecei a conviver com ela, isso ficou mais patente, mais visível. Inclusive com o meu filho também, que é a mesma coisa, tem a pele mais clara e tem o cabelo crespo, e aí sofre racismo, e a gente tem que conviver com ele e aprender com ele também. E a gente se capitula sobre isso, sobre essas experiências, mas não só sobre isso, mas também inspirado na vida da minha esposa, essa questão do quanto é difícil você saber valorizar o seu trabalho também. Então, é por isso que eu falei lá no início de que, assim, a primeira a gente vem com um texto que fala sobre vários temas e a gente vai dissecando ele aos pouquinhos. Então, não quer dizer que o capítulo que a gente começa a falar sobre racismo, ele vai ser sobre racismo o capítulo inteiro. A gente vai falando sobre vários temas ao longo desse capítulo. Eu tenho uma mistureba na minha família, mas eu tenho assim, avô alemão, eu tenho avó filha de turco, e eu tenho da parte materna italiano, português, mas a minha avó, que foi minha madrinha, casou com um negro, e uma confusão danada. Mas assim, eu nunca vivenciei como Ronaldo, porque na minha família todo mundo é muito mais puxado para italiano, as coisas aí do português e alemão. Mas eu sempre falo que os meus pais, eles criaram adultos, criaram pessoas muito boas, assim. E, assim, sem modéstia nada, porque o meu pai e minha mãe sempre ensinou a gente a respeitar as pessoas de qualquer forma. Então, eu fui criada, meu pai sempre me levava, meu pai trabalhava na Uzi Minas, que é a siderúrgica da minha cidade, e meu pai, ele, apesar de não ser assistente social, ele era o assistente social, ele era o supervisor, e a turma dele. Ele sempre estava indo na casa de alguém que estava precisando de alguma coisa, de um remédio, de uma roupa. Ele sempre estava juntando o casal que estava separando, ele sentava lá com o casal. E tinha alguns amigos muito simples, ele levava a gente para casa deles. E assim, eu lembro de uma senhora que contava histórias de lobisomem para gente. E meu pai falava: olha, qualquer lugar que vocês forem, palácio ou uma casinha de madeira é o mesmo comportamento. Então, assim, eu cresci com isso e eu sempre tive. Eu sempre me senti muito mal com racismo, desde muito nova. Eu acho que isso tem até uma, sei lá, eu acredito nisso, acho que tem uma coisa espiritual aí, sei lá, de outras vidas, porque sempre me machucou muito isso, muito racismo. Para mim, ele sempre foi muito incompreensível. Assim, para mim, eu nunca compreendi muito bem. Eu tive muito nova muitos amigos que eram negros, e assim, eu ficava com muita tristeza quando alguém fazia alguma coisa com eles. Eu lembro que um amigo meu me contou há um tempo, e assim, quando ele falou uma coisa comigo, eu falei: caramba, eu nunca pensei nisso, porque ele falou que assim, que a gente foi fazer um curso junto, a gente foi a trabalho para Vitória, a gente foi, né, com o carro da prefeitura e tudo, ele foi no carro dele. E aí, na volta, ele pensou que a gente ia voltar com ele, a gente voltou com o carro da prefeitura e ele ficou lá no final de semana com a família. Quando ele voltou, eu falei: como é que foi a viagem? Ele falou assim: nossa, passei o maior perda da minha vida. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu fui parar em uma blitz. Aí eu, inocente, pele branca, falei: mas você tá com problema, né? Documento vencido, alguma coisa? Ele falou: não, Cláudia. É porque ele é o Eu contrário, apenas sou. ele é preto, casado com uma branca e tem um filho também preto, né? E aí ele falou: Cláudia, carrão, preto, ladrão. Ele falou. Eu pensei: caramba, o policial vai me deixar envergonhado em frente ao meu filho. E eu tento criar os meus filhos de uma forma diferente, que eles possam ter orgulho de quem são. E aí ele me contou que ele ficou com tanto medo, e aí o policial chegou, e graças a Deus, pelo menos nesse dia, os policiais foram muito bacanas. Mas eu fiquei tão mal que eu falei: caramba, nunca na minha vida eu imaginava um trem desse. Eu tenho pavor de blitz porque eles sempre acham um problema no carro da gente. Ou então porque a gente é certo, né? Porque meus amigos policiais falam que bandido não tem medo de blitz, só a gente honesta que tem medo de blitz. Então, assim, eu fiquei assim: caramba, é muito pior, a gente nunca vai saber o que é. Eu fico muito revoltada quando as pessoas falam: não existe, não existe. Tem muita gente criticando o feriado de hoje, inclusive, né? E eu acho: meu Deus do céu, como que as pessoas podem ser tão insensíveis, né? Assim, e para mim não tem explicação para racismo. Eu acho uma coisa absurda, assim, mas assim, infelizmente eu vejo que cada dia mais, na minha profissão, isso é muito claro. Eu falo que o pessoal fala, né, que aos ricos os favores da lei, aos pobres os rigores da lei.
E aí eu coloco uma outra frase, né? Aos ricos, e se eles forem ricos brancos, os favores são maiores ainda. E se eles forem ricos, pobres é um pouco menor, mas aos pobres, os rigores mesmo da lei. E eu visitei um presídio feminino tempo desse atrás, passei a tarde com as presas lá, fazendo uma roda de literatura, elas adoraram, a diretora do presídio é maravilhosa, a Andréia, então um beijo para ela. E, adivinhe, gente, de todas as presas que estavam na roda de literatura comigo, eram 35 mulheres, uma era branca. 34 eram pretas. E dessas 34, todas sofreram abusos horríveis na infância, na adolescência, de parentes, de pai, de padrasto, abusos físicos, abusos sexuais. E todas elas estavam lá porque assumiram a droga do bandido homem, que jurou para elas que ia tirar elas de lá e desapareceu hoje. E elas estão lá. Então, assim, é muito triste quando a pessoa fala, não existe não racismo no Brasil. Para, gente, existe. Não tem, a gente não deve nada, não deve, a gente deve. Então, assim, quando a gente conversa muito com o Ronaldo, eu falo, não, Ronaldo, eu fico triste demais, cara. Quando ele me conta algumas coisas, aconteceu lá com o filho dele, eu falo, não, cara, uma criança podia passar por isso, ninguém podia passar por isso. Então, esse capítulo mexeu também muito comigo. E o capítulo 10, que é o filho mais velho, mexeu ainda mais, porque partiu de um texto que o Ronaldo me mandou e falou assim, olha, eu vou te mandar um texto que é pequenininho, mas foi minha melhor arte. E, assim, realmente, era um texto pequenininho, eu arrependo da cabeça. Aí o filho mais velho fala de autoterapia, né, do poder que a gente tem de elaborar as dores, de melhorar. Quiser falar, Ronaldo, pode falar também. Eu não vou nem falar muito dele agora, porque realmente é um capítulo curto, né? Eu gostaria de deixar isso para a gente realmente discutir no ano que vem, né? Isso, no mês vai ser em desse outubro. capítulo. Mas, só para falar rapidamente, esse texto eu escrevi, a intenção original desse texto era ser um livro infantil, mas ficou tão doloroso que eu guardei ele, e eu não sabia de fato o que fazer com ele. A intenção era realmente publicar um livro infantil, eu ia ilustrar essa história, mas não cabia. Não cabia. Achei que não era a maneira certa de trabalhar um tema tão delicado, tá? Então, não que livros infantis não abordem temas delicados, eles abordam. A questão é que eu não estava apto naquele momento para tratar esse tema dessa forma, né? Então, na verdade, ele foi feito um pouquinho antes de eu fazer o meu primeiro livro infantil para Portal, que foi o livro do Pingo, né? Então, assim, eu escrevi primeiro o filho mais velho, perdão, e guardei ele, e depois eu escrevi o livro do Pingo, desenvolvi o livro, publiquei e tudo mais. Mas eu trouxe esse texto para cá exatamente porque, como a gente estava tratando de um livro em que a gente ia poder dissecar esses assuntos, essa parte simbólica e delicada desses textos, e a gente estava falando de temas muito viscerais e muito caros para nós, eu achei que cabia, achei que aqui era o lugar adequado para publicar esse texto, né? Que é uma das coisas que eu estava explicando para a Cláudia, que eu tenho um ciúme muito grande desse texto, porque ela até me falou, você não vai publicar, mas eu não queria publicar ele num post no Facebook ou no Instagram, que é uma coisa que, sei lá, 2, 3 pessoas vão ler, vão dar um like e o feed vai rolar e ele vai desaparecer, sabe? É muito importante, é um texto muito importante para mim, para eu simplesmente deixar rolar, né? Então eu precisava colocar ele num lugar digno, onde ele pudesse ser bem trabalhado, e aqui foi o lugar. Isso. Eu estou rindo aí do Vivido, Valuia. Eles são librianos, minha mãe também é libriana. Libriana a gente tudo bem, mas quando tá bravo, 7 pé. Eu não sei se a Vivi é assim, mas a minha mãe é assim. Mas quando ela tá brava... Vamos por esse caminho, não. Deixa isso quieto. Eu gostei do que o Valu falou, nada de uma mulher é o azeite quente na panela, exatamente. Gravem isso. E, gente, capítulo 11 é o tempo e o amor, definição de tempo, experiências vividas, vai devagar tempo, gente, o tempo está passando tão depressa. O que dita o tempo e autoconhecimento é implacável. Também quero falar com a Leidiane, minha querida leitora, ela falou aí, Ronaldo, que ela estava com saudade da live minha e sua, que ela falou que ela aprende muito, Leide, beijo para você. E aí, no capítulo 12, esse texto eu adoro, porque é o Ronaldo sendo o Ronaldo, escrevendo maravilhosamente bem, como ele escreve, com
umas palavras dele que tem hora que eu falo, mas eu gosto dos livros. Eu gosto muito dos livros dele, que é Uma Atriz Bissexta, que fala sobre talento ou vocação, ou se algo mudou, talento ou vocação. Esse texto tem um desfecho muito bacana, que também não vou contar, senão perde a graça. Mas é muito bom. Então, gente, é esse que é o livro, 12 capítulos. E assim, Ronaldo, o papo tá maravilhoso, mas aqui meu telefone tá toda hora notificando aqui, sua aula começou, sua aula começou, sua aula começou, que é a Sim. minha aula com a mentoria de 7 horas. Mas assim, Ou seja, já foi há 24 minutos atrás. e aí o povo fica, Cláudia, para você, como eu nunca falto, né, gente? O pessoal fica, Cláudia, para você, Cláudia, para você, já vou. Mas eu precisava terminar, porque foi muito boa a live. A gente ia falar 40 minutos, né, mas falamos mais, mas foi muito bom. Dizer que esse livro está no site da Portal, está lá. Comprem o livro, ele vai com todos esses exercícios, tá? E quando a gente for encontrar em alguma Bienal, a gente assina autógrafo, né, Ronaldo? E se alguém que comprou esse livro aí e quiser futuramente fazer uma live com a gente, fale com a gente lá no privado. A gente quer fazer, ano que vem, nessas 12 lives que faremos, a gente vai fazer um ano sobre esse livro. A gente quer muito que alguns dos leitores participem das lives com a gente, né, Ronaldo? Então, assim, eu vou qualquer dia eu vou fazer um post com todas as fotos dos leitores para cadê vocês? Então, assim, eu já sei de algumas, viu? Algumas que eu posso falar o nome daqui, que elas não vão se livrar de mim tão fácil, não. Então, assim, gente, é isso. Ao pessoal que assistiu a live toda, eu agradeço muito. Ronaldo, como sempre, você falar, é um prazer falar com você. Eu estou sendo até irônica, né? Que a gente fala toda hora. Mas fazer live, ver você é muito bom. A próxima live será eu, você e Vivi. Diz o Valu que você engana muito bem, que você é ótimo comunicador. E a Vivi diz que você é tímido. Mas eu ainda não acredito que você é tímido, mas tá bom. Eu acredito mais em Valu, que você é um bom comunicador. Obrigado. Eu Tá? agradeço aos dois. Então é isso. Malu, qualquer dia, por favor, me chame para fazer uma live. Você, Ronaldo e eu, que eu fiquei sua fã. Você também é importante. Gente, Malu também é famoso, tá? Faz filme e tudo mais. Esse povo é tudo famoso. Aí vocês façam uma live, me chame. Uma live. Vivi, Ronaldo, Malu e Cláudia. Olha que maravilha. Vivi, beijão. Vivi, nosso projeto, por favor, precisamos conversar. Eu e Vivi estamos fazendo projeto, viu, gente? Fique atento que vai ser alguma coisa aí, tá? Então é isso, Ronaldo. Beijo, beijo para quem assistiu. A live vai ficar gravada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigadão.